Boa tarde, amigos. Tudo tranquilo? Aqui é o Thiago mais uma vez, né? Eu vou regravar essa aula. Eu gostaria de primeira aula básica. Eu gostaria de pedir desculpa por ter dado algum problema aí pro pessoal que tentou entrar no, na aula ao vivo que eu ia botar, mas aí eu não consegui configurar e teve um lance de delay do, do YouTube que acabou me atrapalhando. Então eu mandei o link do Zoom e aí eu fiz a aula um pouco mais longa, tinha apenas 3 pessoas que já trabalhavam e tal, com MQL, já programavam. Então foi isso daí. Então eu vou regravar essa aula agora e eu vou falar o seguinte. Se inscreve aí no canal, ativa a aba de notificação. Vou botar aqui. Ativar a notificação. Por quê? Porque eu vou começar a reunir, vou tentar reunir a galera para passar o seguinte conteúdo. Constantes e variáveis. Constante e variáveis. Mais o que é? Estrutura condicional. Condicional. Loops. Loop. E funções. E provavelmente vamos criar aqui uma aula de array. Array. Beleza? Então, essa vai ser a ideia. Aí, por que eu estou falando isso daí? Porque minha ideia, como tem esse lance do delay, então eu estou pretendendo usar o Zoom para fazer as aulas. Então, aí eu vou mandar o link do Zoom na aba de notificações, lá na aba de comunidade. Então, deixa eu vir aqui. Então, eu vou fazer isso daí. Na aba de comunidade, eu vou meter o link. Então, a ideia é aos domingos mesmo, por volta de 3 horas da tarde, né? Fazer isso aí. Então, fica ligado aí no canal. Estou carregando aqui para poder mostrar onde que eu vou lançar isso daí. Então, vamos lá, né? Vamos para a primeira parte aqui, ó. Cadê? Calma aí. Carregando. Então, aqui, ó, fica ligado aqui nessa aba comunidade aqui, ó, que aí eu vou jogar aqui essa situação, beleza? E aí fica mais fácil meter um post aqui, ó. Aí fica aí para a galera aí. E também pode entrar aí no grupo aqui do Sinal FX que eu vou mandar lá também o link, beleza? Então aí fica a critério de cada um. Então tentar os domingos, beleza? A gente fazer esses encontros aí. Então vamos lá. Então assim, o MetaTrader é uma plataforma que ela permite a gente fazer um robô para operar. Robô, indicador, dentre outras coisas aí. Essa daqui é a pasta de dados do MetaTrader. Então, as pastas que nos interessam são apenas, basicamente, 3 ou 4 pastas, né? Inicialmente, claro. Tá aqui. Então, temos a primeira pasta aqui, ó, que é a pasta de robôs. Opa. A pasta de robôs. A pasta dos indicadores e a pasta dos scripts. O que cada pasta faz? Aqui fica a pasta dos os robôs que vão executar as estratégias, os indicadores e os scripts. Essas duas aqui é conhecida, muito conhecida pela galera, o que cada um faz. O script é o quê? É um código MQL que vai fazer uma função específica, como, por exemplo, exportar um JSON. Basicamente isso. É uma das finalidades que a gente pode criar um script para isso. Então ele é muito mais específico do que um indicador e do que um robô. Então é isso que serve o script. Então se nós temos também, ó, os presets dos nossos robôs, ficam aqui.
mais o quê? Os includes. Aqui é onde fica toda a biblioteca, o core da linguagem MQL5, fica dentro desses includes aqui. Então, quando você me vê escrevendo include alguma coisa, está saindo provavelmente de dentro dessa pasta aqui. Ó. Com alguma diferença, depois eu cito isso daí. Se nós quisermos uma biblioteca, um DLL, alguma coisa externa, nós vamos jogar nessa pasta aqui. Ó. Então, essa é a estrutura básica do MetaTrader 5. Então, agora nós vamos ver o quê? Ver os tipos de dados. Então, nós vamos vir aqui, ferramentas, MetaCoach, editor. Então, aqui nós temos as mesmas pastas e onde nós vamos criar aqui, aí eu já criei, né? Cadê? Lógica de programação, aula 1. Então, você vai vir aqui, eu vou até deletar ela. Me situei, vou criar como um indicador, como um robô, new file, expert template, aqui, ó, aula 1. Então, ele vem com essa cara aqui para a gente, criado. Então, primeiramente, quais são os tipos de dados, as extensões dos arquivos? Primeiro, vamos ver as extensões. Tipos, eu vou anotar aqui que fica melhor, né? Que aí fica salvo. Quais são os tipos de programas do MetaTrader? Temos o tipo Expert, temos o tipo Indicator e temos o tipo Script. Então, esses três tipos são os programas que nós podemos ter dentro do MetaTrader. A extensão .ex5 é o arquivo compilado que vai ser executado pela plataforma. São do executável. Ponto MQH, arquivos de inclusão. Cadê? Isso aí são os arquivos de inclusão que nós podemos ver aqui, ó, include, aqui, ó, get move average.mqh, aqui, ó, os arquivos de inclusão. E nós podemos ter também que são os arquivos fonte, no caso dos robôs, dos indicador.mq5. Esse MQ5 aqui são os arquivos que são compilados e são transformados nisso aqui, no ponto .ex5. Então, esse aqui é o arquivo, são os arquivos principais, digamos assim. Beleza? Então, tá aqui os tipos de programa. Agora, o primeiro passo é a gente saber, né, constantes e variáveis. No MetaTrader, eu consigo falar para vocês que nós podemos transformar as constantes, criar as constantes de duas maneiras. De duas maneiras. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira é com a diretiva de pré-processamento define. E aí eu vou botar um nome aqui, qualquer coisa, e valor da constante. Ela é uma string, então, constante underline 1. Então, ó, print constante 1. O que é uma constante? É um valor que ele não vai ser modificado quando o programa estiver em execução, quando o robô, quando o indicador... Eu vou resumir um programa. Quando o programa está em execução, as constantes elas são definidas apenas uma vez no código. Então, podemos definir aqui, ó, várias constantes. Uma que a galera usa muito é questão didática, pi, né? A galera define aqui como 3.14. Então, ó, observa que a gente não está tratando as constantes
pelo tipo de dado. Ó, compilou sem erro. Deixa eu executar ela aqui. Trazer para cá. Ó. Aqui, ó. Foi executado. Ó. Deixa eu trazer esse robô aqui para o... Reio 3. Aqui, ó. Arrastei ele para a tela. Olha aqui o valor aqui, ó. Valor da constante. Então, agora, conforme eu for compilando, o valor vai aparecendo aqui embaixo, nessa aba aqui, Experts. Ó. Então, vou limpar aqui, Clear. Beleza. Então, as constantes elas não são modificadas em tempo de execução. Porque o nome já diz, constante. Mas existe também uma segunda forma de definir as constantes. Essa assim, como a galera programa Java, essas coisas, são mais intuitivas, digamos assim. Porque isso daqui é do mundo C, C++. Nós podemos também botar const, que significa constante, uma variável, sei lá, double, o tipo dela, vou falar disso. Pi recebe 3.14. Então, vou imprimir aqui a constante pi, print, pi. Então, ele vai ter que imprimir duas vezes 3.14. 3.14. O que ocorre? Aqui nós criamos uma variável chamada pi. Só que quando nós colocamos a palavra na frente dela, a palavra const, nós indicamos para o programa que essa variável, que essa coisinha, essa caixinha aqui chamada pi, ela é uma variável, mas quando ela recebe a palavra const na frente, ela tem a peculiaridade dela não poder ser modificada ao longo de toda a execução do programa. Então, quando nós criamos a variável chamada, uma variável com a constante, com a palavra reservada const na frente, nós informamos que isso daqui não pode ser mudado. Então, eu vou tentar fazer isso aqui. Pi recebe 3.15 ou 0.15. Aqui, ó. O próprio compilador ele já dá um erro. Ó. A constante cannot be modified. Então, nós não podemos modificar. Se nós tirarmos a palavra const, ele passa tranquilo. Olha aqui. Ó. Beleza? Então, esse aqui são os dois jeitos que nós temos de criar as constantes. Agora, nós vamos para as variáveis. As variáveis, elas vão possuir uma palavra reservada ao tipo, mais um identificador e um valor. Primeiro, vamos atribuir, prestar atenção nesse valor aqui igual. O igual significa o quê? Significa a gente ler da seguinte forma. A variável de nome tal recebe esse valor aqui, ó, recebe o valor 1. A variável de número x recebe o valor 45. Então, qualquer variável recebe 14. Então, é dessa forma que eu leio quando eu vejo igual. Um igual só. Igual, igual vai ser para outra aula. Então, quando eu falo um igual só, estou falando recebe o valor tal. Então, partindo desse princípio, nós podemos ter isso aqui, ó. Tipos quais os tipos das variáveis. No MQL5, é uma linguagem moderna, como Java, C++, que a galera que programa em C, C++ ou em Java, identifica muita coisa comum ao MQL5. Então, aqui ó, nós temos os tipos. Eu vou citar tipos básicos que a gente vem a usar. Então, são os inteiros, os números reais, as strings, também são variáveis, os booleanos, as cores e as datas. Então, esses são os tipos de dados, digamos, primitivo que o MetaTrader tem.
que o MQL tem. Então, dos inteiros, eu vou destacar dois aqui. O int e o long. Então, esses dois tipos de dados aqui, eles servem para armazenar números inteiros, ou seja, sem a vírgula, sem o ponto decimal. Então, se eu botar isso aqui, ó, int, a variável x, recebe 3.6, não é correto. O correto é eu fazer isso aqui, ó, recebe 2. Porque 2.6, assim, não é um número real, né? Ele tem casa decimal, então ele deveria vir aqui para baixo. Então, eu vou falar aqui os números inteiros todos. Nós temos o número char, short, o int e o long. Então, depois, quem quiser olhar na documentação, pode ficar à vontade, mas isso aqui só me identifica assim, é o seguinte, é a questão da precisão do número. Então, um número, eu vou dar só um exemplo, esse aqui, ele pode ir de 128 até 127. Esse aqui pode ir de 32.768 até 32.767. Eu não decorei isso, eu estou olhando para digitar porque não tem. Então, ó, nós temos aqui o outro, ó, 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 648, até esse mesmo número aqui no lado positivo, menos 1. Observe que todos estão repetindo até o espelho do número positivo, menos 1. Por quê? Porque a gente conta do zero, né? Então, a gente conta sempre o zero. Então, ele possui o mesmo espelhamento positivo, com zero sendo a metade dele. Beleza? O long, a gente possui o quê? 9, aqui é grande mesmo. 9, 2, 3, 372, 036. 9, 2, 2, 3, 372, 372, 036, 8, 5, 54, 775, 808. Então, o long, a gente possui um número inteiro desse tamanho aí até ele mesmo, espero que eu tenha digitado certo, né? Ele mesmo menos 1. Então, são os números inteiros que nós possuímos no MetaTrader. Para cada um desse aqui, nós possuímos uma versão que é o seguinte, que eu vou dar o exemplo aqui do long. O long, que ele vai pegar esse valor aqui, mais esse valor aqui. Que não vai ter a parte negativa quando a gente botar o U. Então, ele vai ter somente a parte positiva, que é a unsigned, sei lá se a pronúncia é essa mesmo. Ele não vai ter a parte negativa, somente o positivo. E aí vai ter um número positivo desse tamanho aí, é o máximo de não sei quantos trilhões, bilhões, sei lá que número é esse aí. Então, é a questão da precisão do que a gente vai usar. Tem os números reais, que são o float e o double. Então, o float, ele me dá a precisão de 4 bits. Depois, quem quiser faz as contas de quanto vai dar o float. E o long, ele é dobrado, né? 8 bits. Então, isso significa o quê? Significa, toscamente, que nós podemos ter um número. Número com 7 casas decimais, 7 dígitos significativos, né? Vamos traduzir por casas decimais. E aqui a gente tem o dobro, né? 15, né? Então, é basicamente isso. Temos as strings, que é basicamente aspa dupla em um texto. São as strings. Os booleanos, eles se resumem a true barra false. Ou é verdadeiro ou é falso. Temos as cores, que começa com CLR,
em uma cor, ou nós podemos usar o RGB, eu não lembro de cabeça, tenho que ver, mas é possível a gente usar a cor RGB digitando o código, mas eu não faço isso. Quando eu quero saber um código de uma cor ou uma cor mais próxima, eu venho aqui Property. Olha aqui a paleta aqui, ó. Opa. Olha a paleta, escolho uma cor, veja aqui, ó, Dark Turquoise, sei lá. Deixa eu cancelar aqui. E venho aqui e digito essa cor aqui, ó. Ela não destacou, eu boto CLR na frente. Pronto, tá aí a cor. Que ela é uma palavra reservada do MetaTrader. Temos as datas também, que as datas são muito utilizadas, ela vem nos candles, informação das barras. Então, nós botamos aqui Date Time, D1, ela vai possuir, é um exemplo do que eu estou dando, nós digitamos o D na frente, aspa simples, e digitamos o valor 2020.14.6. Aqui, ponto e vírgula. Vou botar um comentário aqui e vou botar daqui para cima. Vou comentar isso tudo aqui. E vou mandar imprimir somente a data. Print. Vamos ver se vai dar certo. Deu um erro porque o pi cannot be modified. Eu já estava modificando o pi aqui, deixa eu tirar ele daqui. Pronto. Tá, invalid date. Ele deu... Mas imprimiu uma data. Vou pegar aqui outro valor aqui, é 0614. Agora sim. Pronto. Tá aqui, ó. Imprimindo o valor correto, que é ano, mês e dia. E aí eu posso também botar atrelado isso daí a hora. Vou botar a hora aqui do 17, 23 e 30 segundos. Tá aqui, ó. Imprimi aqui de boa. Então, essas são as variáveis, os tipos de variáveis que nós podemos ter no MetaTrader. Uma coisa muito comum também que a gente vê são alguns operadores. Que aí eu vou explicar aqui para você, mas de forma bem tranquila, né? Esses operadores aqui a gente já viu ao longo da nossa vida, que é o operador de soma, que aí eu vou botar essa setinha aqui, né? Que o símbolo dele é o mais, subtração, que o símbolo dele é o menos, opa, multiplicação, o símbolo aqui é o asterisco, e divisão, que o símbolo dele é o barra. Então temos aqui, ó, as 4 operações para dar suporte a fazer as contas matemáticas. Então nós podemos pegar aqui, ó, vou criar aqui temos a constante, eu vou criar aqui embaixo uma situação que é o seguinte, vou criar uma variável do tipo double, pi square, pi quadrado. Então eu vou pegar a constante pi e vou multiplicar pela constante pi. Então eu estou fazendo uma multiplicação. E vou mandar imprimir isso aqui. Vou botar aqui pi quadrado é igual... Aí, ó, a maracutaia aqui, ó. Isso aqui, ó, um mais entre string, quando eu boto uma string e outra string, o mais ele une essas strings. Pi quadrado é igual, aí eu vou botar aqui, só que eu vou unir isso daqui com uma string, né? Então tem que botar aqui double toString, que é uma função do MetaTrader. Vou botar pi square e ele me pede quantas casas decimais? Eu quero só 2. Salvei. Não posso multiplicar a constante. Por qual motivo? Não me importa. Então eu vou botar 3.14, depois eu vejo isso. Só vou exemplificar aqui. 3.14 vezes 3.14. Então, ó, tá aqui, ó, o valor de π² é esse aqui.
Nós poderíamos também usar uma função matemática para fazer a conta de multiplicação, que seria isso aqui, ó, math, que aí eu passaria o valor 3,14, qual é a potência que eu vou elevar ele? Ao quadrado. Também poderia fazer dessa forma. A soma. Double soma. Então, vou receber aqui constante 1 mais 5 e vou salvar. Vamos ver se assim vai dar certo. Salvar aqui. Soma. Foi. Está aqui a soma. Espera aí. Pi. Agora sim. Pronto. Está aqui, ó. Somei 5 valores ao pi. E aqui eu sei por que deu errado. Porque constante 1 é uma string. Então, ó. Aqui, ó. Pi quadrado. Soma. Se eu quiser criar uma variável, e aí eu vou fazer aqui mais um passo mais à frente. Inteiro, 5, x igual a 5. Deixa eu botar ele aqui para baixo. X igual a 5. Se eu quiser somar somente um valor ao 5, então eu faria x, ele vai receber o valor que ele tem atual mais 1. E aí eu vou imprimir. Deixa eu copiar aqui, print, x é igual a x. E eu vou botar esse valor aqui, eu vou imprimir aqui antes. O valor de x é, e vou ocultar esses valores aqui. E aí vou executar. O valor de x é 5 e abaixo eu botei o valor de x é 6. Que eu somei mais 1, vou somar o mais 2, então ele vai aparecer 7. 7. Agora eu vou fazer mais uma, que é uma forma que a gente vê nos loops. Mais. Aqui, ó. Opa. X mais. Só isso aqui. Aqui, ó. Então, quando eu boto esse valor aqui, x mais, eu pego e falo o quê? O x é o valor dele, é como se eu simplificasse aqui. X é igual a x mais 1. É isso aqui, ó. Então, eu posso fazer também a forma contrária disso daqui. Que eu vou imprimir de novo x aqui e dessa vez eu vou subtrair ele 2 vezes. Somar aqui. Deixa eu limpar aqui, ó. Então, a gente tem um valor inicial que é 5. Vamos imprimir x é 5. Depois vamos somar mais 1 e vamos imprimir x é 6. Depois vamos subtrair mais 1 e vai ter o x é 4. X é 5, x é 6, x é 4. Beleza? Então, essas são a forma básica dos tipos de dados que nós temos e as operações aritméticas básicas. Fique à vontade para testar a divisão, lembrando só que nós não podemos dividir um valor por 0, né? Se for dividir por 0, vai dar um erro, aí tem que tratar. Então, x recebe 5 dividido por 0. Então, ele vai dar um erro. Então, ó, a divisão por 0 em deconstante expressão. Então, é um erro que tem que ser tratado. Então, nós não podemos verificar isso daqui. O denominador não pode ser 0. É uma situação que nós temos que nos atentar. Beleza? Então, meus amigos, essa é a aula 1 de Lógica de Programação Básica em MQL. Eu peço desculpas mais uma vez para o pessoal que não conseguiu entrar na aula, que tentou. Mas aí eu vou fazer da seguinte forma. Quando eu for colocar, eu vou mandar o link no grupo e vou mandar o link também no grupo do Telegram, que é o grupo de sinal, códigos de mercado, está lá no Telegram, e vou postar na aba de comunidade um printzinho lá da aula. E aí, na aula que vem, nós vamos ver o quê? Eu pretendo passar
if, as estruturas de controle. As estruturas de if, else, switch case, para quem tiver interesse em aprender o básico, os fundamentos mesmo da linguagem, né, que às vezes eu posso passar despercebido aí, por ser uma coisa assim, de eu usar todo dia, e de certa forma isso está prejudicando alguém de aprender. Então esse que vai ser o interesse, e aí eu pretendo mandar o link aí no domingão. Talvez 3 horas da tarde, 4 horas, vamos ver aqui, mas eu vou avisar antes o horário. Então, meus amigos, um abraço, bons estudos e bons trades a todos. Treinem essa parte aqui, porque isso aqui é a base assim, da linguagem de programação em si. Isso aqui serve para qualquer linguagem, beleza? Um abraço, bons estudos e bons trades a todos.